O cientista político e militante pela democracia Carlos Sanches Berzain explica o que é preciso ser feito de modo imediato para garantir a permanência e a segurança do presidente interino da Venezuela e permitir a formação efetiva de um governo de transição. Para Berzain, é urgente que a comunidade internacional reconheça e ajude a garantir a segurança do presidente interino Juan Guaidó. Ouça o texto de Carlos Sanches Berzain. O deputado Juan Guaidó é o presidente interino da República Bolivariana da Venezuela pela aplicação dos artigos 233, 333 e 350 da Constituição, com legalidade e legitimidade plenas, mas sem o controle efetivo do Poder Executivo. O presidente Guaidó tem a tarefa inicial e perigosa de retirar o uso e a manipulação dos instrumentos do poder do ditador usurpador Nicolás Maduro, que ainda os detém pela força e mediante ações criminosas. A primeira e acertada medida do presidente Guaidó foi convocar o povo da Venezuela, as Forças Armadas e a comunidade internacional para alcançar a conformação efetiva do governo de transição. Com Juan Guaidó como presidente interino da República e Nicolás Maduro como ditador em exercício, presenciamos na Venezuela a luta da legalidade e da legitimidade contra a força do crime organizado. Trata-se da razão e da liberdade do povo venezuelano, fundadas e apoiadas no direito nacional e internacional, contra as ordens do grupo de crime organizado transnacional, liderado por Cuba, integrado pela Bolívia e pela Nicarágua e sustentado por México, Uruguai e El Salvador. O presidente Guaidó já foi ameaçado pelo regime que, por meio da força, quer prendê-lo para torturá-lo e obrigá-lo a retratar-se e reconhecer o ditador, ou fazer desaparecer o presidente interino. As ditaduras castro-chavistas já operaram dessa forma no passado, sem nenhum limite para o crime e a impunidade. Da mesma forma, podem prender, torturar ou assassinar. São exemplos: Osvaldo Payá em Cuba, a prisão e tortura de Leopoldo López e de milhares de venezuelanos, assassinatos, acusação e exílio de líderes políticos e cívicos na Bolívia e os massacres que ocorrem agora na Nicarágua. A ditadura da Venezuela é especialista na aplicação dos métodos castristas para a submissão, entre eles o de dobrar o inimigo, que consiste literalmente em inclinar e induzir alguém que pense ou faça o contrário de sua intenção por opinião ou ação. As oposições ao castrochavismo na Venezuela, Nicarágua e Bolívia estão cheias de exemplos de dobrados, que agora prestam um papel funcional para o regime com discurso de oposição. No caso do presidente Guaidó, este mecanismo criminoso, que inclui ameaças, subornos, negociações, perdões e tudo o que for necessário, já não é aplicável, pois Guaidó passou do ponto de não retorno. Não se pode deixar o presidente interino da Venezuela sozinho e o tempo é premente. É necessário contribuir para a conformação efetiva do governo de transição que ele pediu. É necessário concretizar ações iniciais mínimas que, sem limitação, poderiam ser as seguintes. Primeiro, conformação de um gabinete de ministros de unidade nacional com a participação de todas as forças políticas da Venezuela, partidos, movimentos e setores, inclusive os do exílio, para integrá-lo com seus mais altos representantes, de maneira que fique clara a participação política e a decisão de compartilhar os riscos pessoais com o presidente interino. Segunda, reconhecimento imediato de Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela pelos governos do Grupo de Lima, os membros da União Europeia, os Estados Unidos, os governos democráticos do mundo e organismos internacionais, fundamentalmente os de caráter econômico, como o Banco Mundial, o FMI, o BID e outros, para encerrar a representação ilegal que o ditador Maduro exerce em nome da Venezuela nessas instâncias. Terceiro, decisão pública dos países que reconheçam o presidente interino de que, se este pedir, colocarão sob seu controle unidades suficientes de suas forças armadas para garantir a efetiva execução da transição, caso os mandantes das Forças Armadas da Venezuela insistam em manter-se associados e sob ordens do ditador Maduro. Quarto, um plano de emergência nacional que inclua prioritariamente questões de segurança interna e ações internacionais para a captura e julgamento do ditador Maduro e dos integrantes contumazes de seu regime. Podem ser oferecidas imunidades e reconhecimentos aos funcionários públicos e militares que se ponham imediatamente às ordens do governo de transição. Os cargos daqueles que permanecerem sob o mando da ditadura serão declarados vacantes em um prazo de no máximo 24 horas.
Quinto, a Assembleia Nacional se declarará em sessão permanente em razão do interesse nacional para aprovar as leis e disposições necessárias para a sustentação e sucesso do governo de transição. E centenas de outras coisas, inclusive a convocação de eleições limpas, livres e justas, quando já estiverem repostas as condições de democracia. Amanhecerá e veremos. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.